Tudo bom com vocês? Espero que sim. Aula de hoje, vamos dar continuidade à nossa aula de membrana plasmática. Vamos falar hoje de especializações e anexos da membrana. Essa aula está na nossa apostila 1, página 472, ok? Frente C, apostila 1, página 472. Bom, quando falamos aí de especializações e anexos da membrana, vamos lembrar que são coisas diferentes, né? As especializações são alterações da forma da membrana, geralmente invaginações, evaginações, né, da membrana, a presença de proteínas especiais com dupla finalidade. Ou são para fazer a adesão entre células, adesão celular, ou para fazer o transporte de substância. Então, o objetivo das especializações é melhorar, aumentar a capacidade de adesão ou a capacidade de transporte de substância. Não quer dizer que só faça isso ou aquilo. Existem estruturas dessas que são classificadas como, por exemplo, estruturas de adesão, mas que também permitem, né, uma maior absorção. Então, para maior adesão, o que nós temos? Temos aqui, ó, as interdigitações. Interdigitações são alterações da membrana com a finalidade, né, de aumentar aí o contato entre as células. Interdigitações estão aqui, ó, perdão, né, estão aqui, né, entre células adjacentes, entre células vizinhas. Temos as junções do tipo gap, né, junções comunicantes ou junções do tipo gap, são essas aqui, né, também para adesão. Temos a zônula de adesão, uma das boas, né, estruturas de sustentação. Zônula de oclusão, como essa daqui. Os M-desmossomos e a estrutura de maior adesão entre as células, os desmossomos. E para facilitar o transporte entre as células, nós temos as microvilosidades, como essas aqui, os estereocílios, que são grandes expansões, né, da membrana, geralmente na região apical da célula, e os plasmodesmos, que são exclusivos de células vegetais. Então, vamos a cada um desses tipos. Interdigitações. Isso daqui, ó. Observem, são evaginações e invaginações da membrana. Em outras palavras, dobras para fora e para dentro da membrana entre células adjacentes. Então aqui eu estou vendo a membrana de uma célula, a membrana da outra. Nesta região aqui, ó, elas dobraram essa para dentro dessa daqui, uma invaginação. Para fora dessa daqui, isso daqui é uma evaginação. Qual é a finalidade da invaginação, né, ou da evaginação da membrana? Essa dobra aí vai permitir uma maior conexão, então como se elas se encaixassem uma nas outras, como se entrelaçasse os dedos. E vão dar uma adesão entre as células. É o que acontece, por exemplo, com as nossas células epiteliais, na estrutura, né, do tecido epidérmico, da pele, etc. Temos as junções comunicantes, né? Gaps ou nexos. Essas proteínas aqui, ó, circulares, que vão formar, né, vão encontrar uma proteína semelhante, ó, na membrana da outra célula e vão formar um canal entre as duas células. Então, elas, além de aumentar a adesão entre as células, elas também vão facilitar a passagem de substâncias especiais. Óbvio, só pode passar por aqui aquilo que tem afinidade com essa proteína da membrana e que tem o tamanho adequado, ok? Participam dessa junção comunicante, né? Proteínas especiais circulares e ocas, chamadas de conexinas. Então, elas formam um verdadeiro tubo, né, oco, que permite, então, a troca de substâncias entre células adjacentes. Temos a zona de adesão. Observe que aqui vai aumentando a complexidade. O que nós temos na zona de adesão? É essa estrutura aqui, ó. Em preto, membrana plasmática de uma célula, membrana da outra. Em vermelho, o que nós temos aqui? São as fibras do citoesqueleto do citoplasma de uma célula, citoplasma da outra. Isso daqui são as fibras, né, de actina e miosina, que vão formar os elementos, né, chamados de microfilamentos, que estão paralelos aqui à membrana plasmática. Pois é, a partir desses microfilamentos de actina e de miosina, vão partir proteínas especiais, chamadas de caderina, né,
que atravessam a membrana plasmática de uma célula e se inserem na membrana do outro lado, e vice-versa. Então, elas vão se conectar aqui. É como se a gente tivesse aqui, né, uma cola no interior e pregos atravessando aqui a membrana, conectando aqui no espaço vazio, certo? Então, esse tipo de estrutura forma uma adesão e impede que macromoléculas atravessam esta região, forma uma barreira aí entre as células. Temos a zônula de oclusão. Oclusão, obstruir o espaço. Vejam, a membrana de uma célula vinha separada da membrana da outra e, de repente, proteínas especiais, como a ocludina, como a claudina, unem fortemente, né, aproximam a membrana de uma e da outra célula e as unem fortemente na região apical da célula. Não deixam praticamente espaços entre as membranas. Então, essas substâncias, né, esse tipo de especialização, também são importantes para aumentar a adesão entre células, principalmente de tecidos que sofrem trações. Depois, né, nós temos aqui os hemidesmossomos. Hemidesmossomos são o penúltimo lá em aderência entre as células, geralmente na região basal de células epiteliais, fazendo a adesão entre as células epiteliais e a matriz citoplasmática, né, do tecido conjuntivo, a matriz extracelular da lâmina basal, unindo então o epitélio ao conjuntivo que lhe dá origem. Neste caso, o que nós temos? Nós temos a formação de uma placa na face interna da membrana, de uma proteína especial chamada erbina. Desta placa partem, né, os filamentos intermediários aí de integrinas, né, de queratina, que se consomem, inserem aqui no citoplasma, como se fossem as raízes, uma estaca, né, prendendo-se no citoplasma da célula, e da própria irmibina, atravessando a membrana plasmática e se inserindo aqui na placa basal, nós temos as fibras, né, de integrina, uma proteína especial que, como pregos, né, vão se fundamentar aqui, vão se embasar aqui na região da lâmina basal. Isso dá uma adesão às células epiteliais, ao mesmo tempo que elas têm uma certa flexibilidade, certo? E por último, a maior estrutura de adesão que as células podem ter entre si são os desmossomos. Veja, o desmossomo é como se fosse um duplo hemidesmossomo, um hemidesmossomo de um lado, um hemidesmossomo do outro, junto com uma zônula de oclusão, tudo junto. Ou seja, temos uma placa de proteína, no caso aqui, ó, citoplasmática, né? Essa placa aqui é da desmoplaquina ou de uma proteína chamada plasmoglobulina, né? Plasmoglobina, desmoplaquina. Então forma uma placa na face interna da membrana plasmática, certo? Esta placa está interconectada com os filamentos de queratina, como acontece aqui no hemidesmossomo. Então tá lá, o filamento de queratina inserido aqui no citoplasma vem e se insere nessa placa de proteínas aí. E partindo da placa de proteínas, atravessando a membrana plasmática, você tem vários tipos de proteínas diferenciadas, né? Integrinas, certo? No espaço intercelular, a desmogliina, certo? A democoína. Então, diversos tipos, né, de proteínas aí categorizadas como caderinas, que atravessam a membrana plasmática de uma célula e se aderem à membrana plasmática da outra. Então, é como se a gente tivesse aqui duas madeiras, você passou cola entre essas duas madeiras, certo? Colocou do lado interno de cada uma dessas madeiras, você colocou aí uma placa, né, por exemplo, de plástico e perfurou essa placa de plástico e a madeira e a cola que está entre elas com pregos que atravessam de um lado para o outro. Então, isso forma uma enorme estrutura de adesão. É o que vai permitir, né, a essas células não desgrudarem de jeito nenhum. É o que acontece, por exemplo, com fibras musculares, entre as células das fibras musculares aí. Então, elas são tracionadas e voltam ao seu estado original porque tem essas estruturas de adesão. Além das estruturas, né, especializações aí de adesão, nós temos as especializações para maior absorção. Três tipos de estruturas para absorção: microvilosidades,
que são pequenas evaginações e invaginações da membrana na região apical da membrana. Essas microvilosidades apresentam uma certa mobilidade e aumentam a superfície de contato da célula com os alimentos, aumentando, portanto, a capacidade de absorção. É o que a gente encontra, por exemplo, no epitélio que reveste o intestino, né? O epitélio intestinal lá, encontramos essas estruturas. Estereocílios. Diferente das microvilosidades, são grandes expansões da superfície da membrana plasmática, na região apical de uma célula, né? Com capacidade também de fazer absorção. Só que, ao contrário das microvilosidades, que têm mobilidade, os estereocílios são imóveis. Então, geralmente, fica escorrendo um muco nesta região, como a que nós encontramos nas nossas vias respiratórias. E, por último, apenas encontradas em células vegetais, nós temos os plasmodesmos. Os plasmodesmos, são pontuações, são perfurações da membrana plasmática e da parede celular entre células vegetais adjacentes. Então, olha lá, um buraco na membrana plasmática e na parede celular que permite que o citoplasma de células vegetais adjacentes se comuniquem. E, obviamente, além dele garantir uma maior adesão entre as células, ele também vai possibilitar a troca de substâncias através dessa estrutura, tá? Beleza? Então, são responsáveis aí por essas estruturas de adesão, tá? Adesão e transporte também. Bom, além de tudo isso, o que nós temos aqui? Né? Há lá um plasmodesmo, mostrando aí a estrutura do plasmodesmo, e vejam que ele se comunica, né, com o citoplasma de uma célula e o retículo endoplasmático dessa célula, permitindo aí a passagem para o túbulo já direto lá para o retículo endoplasmático. Certinho? Bom, além dessas estruturas, nós temos ainda os anexos da membrana. Como o próprio nome está sugerindo, anexos, né, são estruturas além da membrana plasmática. São estruturas que estão externas à membrana plasmática, colocando em contato duas células ou mais. Esse envoltório, então, tem dois tipos. Na célula vegetal, nós encontramos aqui a parede celular, e nas células animais, nós encontramos o glicocálix. Célula vegetal, parede celular de celulose, né? Importante aí por formar uma substância rígida que impede, por exemplo, que a célula vegetal rompa-se quando mergulhada no meio hipotônico, como nós vimos lá. Então, ela é formada por uma estrutura, né, que lhe dá resistência, a celulose. E o glicocálix, que nós vamos encontrar nas células animais. Glicocálix são proteínas associadas a carboidratos, associados a proteínas da membrana ou carboidratos associados a lipídios da membrana, com várias funções. Glicocálix pode ter a função de proteção, pode ter a função de transporte de substâncias, do reconhecimento de moléculas e até induz a produção de anticorpos. Então, proteção, por exemplo, no epitélio que reveste internamente o nosso estômago, né? O epitélio estomacal, protegendo as próprias células estomacais do ácido clorídrico presente no suco gástrico. Adesão é o que vai acontecer entre as células conjuntivas, né? Tem um glicocálix, entre o epitélio e o conjuntivo, tem um glicocálix. Reconhecimento de moléculas ou até a produção de anticorpos. É por causa do glicocálix, por exemplo, né, que ocorre rejeição no transplante de órgãos aí. Tudo bem? Beleza? Bom, então, para finalizar essa nossa aula aqui, vamos resolver alguns exercíciozinhos aqui. 3 exercíciozinhos para ser mais preciso, né? O primeiro deles é da UFGD de 2015, ó. Algumas células são apenas teoricamente macroscópicas. É o caso das fibras musculares estriadas, por exemplo, que seriam macroscópicas pelo seu comprimento, mas na prática continuam sendo microscópicas em virtude da sua mínima espessura. As fibras dos músculos costureiros podem atingir mais de 12 centímetros de comprimento. Então, veja, né? Assim também,
são os neurônios, cujos axônios podem, por vezes, medir mais de 1 metro de comprimento, sem que com isso se tornem macroscópicos, uma vez que a sua espessura é medida em micrômetros. É correto afirmar que, então vamos lá. Em alguns organismos, pode-se observar que as células não apresentam um núcleo individualizado bem visível, em cujo interior se concentra o material genético. Correto, né? Tem organismos em que a célula não tem um núcleo individualizado, apresentam, né, o núcleo misturado com o citoplasma. É o que acontece nas células procarióticas. Correto? Isso daqui. 2. As células vegetais costumam ter contornos prismáticos, não raro com aspecto hexagonal ou poliédrico, com grandes vacúolos centrais, deixando o citoplasma um tanto comprido na periferia. Também está certo, né? As células vegetais têm realmente a parede celular, que é o que a gente consegue ver na maior parte dos casos, né? Que lhe dá esse contorno aí externo, né? Essa forma aparente que ela tem. Ok? Tá legal. Terceiro, a maior parte dos orgânulos intracelulares tem sua estrutura delimitada por membranas lipoproteicas. E eles constituem a parede celular? Não. Acabamos de ver, né, que a parede celular é formada por um polissacarídeo chamado celulose. Então, errado. Os desmossomos são especializações da superfície celular, destinados à reprodução celular. Cada desmossomo compreende 2 metades, isto é, 2 hemidesmossomos, cada um deles pertencentes a uma célula. Está parcialmente correto, né, galera? Os desmossomos estão na superfície da célula, mas na superfície adjacente entre células. E não tem nada a ver com a reprodução celular, mas são formados de 2 metades. 2 metades chamadas de 2 hemidesmossomos, né? Então, não. 5. Os plasmodesmos compreendem pontes de continuidade do citoplasma entre células vizinhas e o que só se torna possível devido à ocorrência de diminutas interrupções encontradas nas membranas de separação entre tais células. Correto, né? Plasmodesmo é exclusivo de célula vegetal e tem essas interrupções aí. Então, estão corretas as alternativas 1, 2 e 5. Letra D. Ok? 2. As características estruturais e funcionais das camadas de lipídios e das proteínas imersas nessas camadas conferem à membrana plasmática uma permeabilidade seletiva. Essa permeabilidade permite que ocorram os processos de troca entre a célula e o meio externo. Em relação a essas trocas, assinale a alternativa correta. Em meio hipertônico, a célula perde água e murcha. Meio hipertônico, mais concentrado, então dentro da célula está hipo. Se dentro da célula está hipotônico, quer dizer que está sobrando solvente. Portanto, fora da célula está sobrando solvente. Correto, ela vai desidratar e perder água. Correto. Em meio isotônico, a célula ganha água e sofre lise? Não, se é iso, é igual. Em meio hipertônico, a célula perde água e ocorre lise? Também não. Em hipertônico, ela perde água, mas ela não vai sofrer lise. Tá? Ela está desidratando, ela está murchando. Em meio hipotônico, a célula ganha água e murcha? Não. Se ela ganha água, ela fica cheia, né? Em meio isotônico, a célula ganha água e murcha. Não ganha e perde, né? Tá sem fazer trocas lá. Então, não ganha nem perde. Letra A mesmo. E a última, Enem 2019, uma questão aí que foi classificada, né? Tanto na parte da química como na parte da biologia. Então vamos relembrar aí um pouquinho da bioquímica celular, que foi o capítulo passado. A fluidez da membrana celular é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de 2 formas: controlando a temperatura e ou alterando a composição lipídica da membrana. Nesse último aspecto, alterando a composição lipídica da membrana, né, o tamanho, o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme representados na figura, influenciam significativamente a fluidez.
Isso porque, quanto maior for a magnitude das interações entre fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana. Então presta atenção, importante isso daqui, ó. Quanto maior for a magnitude das interações entre os fosfolipídios, maior magnitude de interação, menor será a fluidez da membrana. Assim, existem bicamadas lipídicas com diferentes composições de fosfolipídios, como as mostradas de 1 a 5. Então vamos lá. Membrana 1, membrana 2, membrana 3, membrana 4, membrana 5. O que ele quer saber? Qual das bicamadas lipídicas apresentadas possui maior fluidez? Então volta lá, para ter maior fluidez, vai ter que ter menor interação entre os fosfolipídios. Já que ele falou que a interação entre os fosfolipídios e a fluidez são inversamente proporcionais. Ó, maior interações, menor fluidez. Ele quer o contrário. Ele quer a maior fluidez. Então, ele quer menor interações. Ok? Então, vamos ver. Ó. Ele deu lá o esqueminha mostrando um fosfolipídio. Região polar, região apolar, com a cauda hidrofóbica. E ele falou que essa região aqui é uma região de insaturação. Beleza? Se a gente analisar, então, ó, maior área de contato entre as membranas, menor fluidez. Não foi o que falou lá atrás? Inversamente proporcional, quanto maior a área de contato, mais rígida, menor fluidez. Quanto menor a área de contato, maior fluidez, correto? Então dá uma olhadinha aqui, ó, nessas duas camadas aqui de fosfolipídio. Nós temos aqui, ó, uma grande interação entre as duas camadas, certo? Não temos regiões de insaturação aqui, só moléculas saturadas aí, né? Isso quer dizer que tem uma maior interação, maior área de contato. Se tem maior área de contato, menor fluidez. O que ele quer? Ele quer maior fluidez. Ou seja, eu tenho que achar um local da membrana ou a membrana que apresenta essa região de insaturação, a maior quantidade de insaturação. Veja essa daqui, ó. A fluidez aqui, ó, vai ser, né, grande. Por quê? Porque a interação entre as duas camadas de lipídio aqui é pequena, muito pequena. Ó. Nessa aqui eu já tenho a interação aqui, 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 mas aqui no meio não. Aqui está tão rígido quanto na 1 e aqui tão rígido quanto na 3. Aqui tem a maior fluidez, é a 2, correto? Então tá lá, gabarito, alternativa B. Tranquilo? Beleza? Então, galera, não se esqueçam, na membrana plasmática das células animais aparece um tipo de lipídio, né, que é o colesterol, que vai aumentar a fluidez da membrana, certo? Ele aumenta a fluidez da membrana plasmática de célula animal. Por quê? Porque ele vai ter essas regiões insaturadas aqui, né? E ele minimiza o efeito da temperatura sobre a fluidez. Então, normalmente, quanto menor é a temperatura, né, menor é a fluidez. Mas no caso do colesterol, menor temperatura, o colesterol presente entre os fosfolipídios aqui aumenta a fluidez. E na maior temperatura ele diminuiria a fluidez. Mas ele dá uma maior tolerância, um espectro maior de tolerância à membrana plasmática da célula animal. Em outras palavras, por ter colesterol na membrana plasmática das células animais, a membrana da célula animal é mais fluida que a membrana das células vegetais, que aliás está colada na parede celular. Então rompeu a membrana, rompeu na célula vegetal. Na célula animal, não. Dependendo do rompimento, lembra da formação dos pseudópodes, né? E o englobamento de partículas na fagocitose e na pinocitose, ela pode se romper e ligar-se novamente. Ela rompe a membrana, mas não permite que o citoplasma extravase para o meio, correto? Então, isso lhe dá a maior fluidez, ok? Bom, para fechar aí, vocês vão fazer, por favor, os exercícios dessa aula, né? Finalizamos agora a segunda parte da nossa aula de membrana plasmática. Então, para hoje, as páginas 577, os exercícios complementares 1, 2, 4 e 5. Tudo bem? Então, queridos, até o nosso próximo encontro. Espero que vocês mantenham aí
o isolamento social, né? E que a gente consiga se encontrar em breve. Até mais.